Olá, eu sou Samuel Leite e essa é mais uma edição especial do Transformação Digital CBN. O mercado de games tem se tornado cada vez mais expressivo nos últimos anos. De acordo com o levantamento da empresa de estatísticas e análises de games, a Newzoo, o segmento cresceu 9,3% no mundo em 2020 e fechou o ano com um faturamento global de 159 bilhões de dólares, o equivalente a aproximadamente 934 bilhões de reais na cotação atual. E para falar sobre o mercado nacional de games, eu convidei Sandro Manfredini, que é ex-presidente da Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Digitais, a Abra Games, e é sócio da Quiris Games Studio. Sandro, como é que é hoje o cenário do mercado de games brasileiros como um todo? Como é que o Brasil está situado nessa competição global aí? Acho que tem duas abordagens aqui para a gente olhar, né? Uma do ponto de vista de consumo de games, né? Que a gente é um mercado bastante representante globalmente falando. Dados desse mesmo instituto que tu já citou fala que o Brasil está na 13ª posição em nível global de maiores mercados. Olhando para os números, a gente vê claramente que a gente tem um potencial aí até para ser um dos 10 maiores mercados, né? Cabe à nossa economia se desenvolver para a gente chegar lá. E do ponto de vista de desenvolvimento de jogos, né, que é a criação de jogos no país, a gente viveu uma década aí muito frutífera, se contar aí a partir de 2010. Não que não houvesse desenvolvimento antes, houveram em algumas empresas bastante importantes, mas nos últimos 10 anos aí houve um crescimento muito forte em função também, né, do próprio telefone celular, ele virar um smartphone, ele virar praticamente um console de games, né? E isso facilita muito do ponto de vista de desenvolvimento também. Mas o próprio crescimento das plataformas PC, dos consoles, as vendas dos consoles aqui no Brasil também. Então, muitos novos estúdios se desenvolveram na última década. A gente fez um estudo encaminhado pela Abra Games nos últimos 10 anos. A gente teve um primeiro censo da indústria de games em 2013, que falava de 133 empresas foram mapeadas naquela época, e em 2017 a gente já mapeou 276, ou seja, um crescimento de mais de 100% de empresas. Hoje a gente não tem o número exato, mas a gente estima aí que exista mais de 300, talvez quase 400 empresas atuando nesse mercado. Então, é um mercado que está crescendo muito também no que diz respeito a desenvolvimento no Brasil. A indústria do game como um todo, ela é muito apaixonante, ela já está com a gente há algumas décadas, né? Se a gente for pegar aí desde o início das primeiras gerações, os consoles e tudo mais. Mas o que eu percebo, não só como apaixonado também pelo tema, jogador, enfim, mas também como quem acompanha, quem tem filho pequeno, né? Quem acompanha o desenvolvimento das novas gerações, é que está existindo realmente um movimento exponencial, né? Uma coisa que está tomando uma outra dimensão. E eu queria te perguntar como é que você vê essas novas gerações, né, que sonham, na verdade, em trabalhar no mercado. Então, tanto quanto produtores de conteúdo em streaming, produzindo seus próprios conteúdos e monetizando seus próprios conteúdos, quanto criando e produzindo jogos, né? O meu filho, da feirinha, existe hoje em dia, né, nas escolinhas, sempre uma espécie de feira de profissões, né? Você coloca ali o que você quer ser. E o meu filho era um dos, 8 garotos que queria ser desenvolvedor de jogos. Quer dizer, isso há, 20 anos atrás era inconcebível, né? Ninguém entendeu o que era isso, mas tá realmente acontecendo uma grande transformação nesse sentido, né? Com certeza. Bom, eu como integrante dessa indústria, eu vejo com ótimos olhos que queiram cada vez mais, né, pessoas se aproximar da indústria. Eu acho que tem alguns aspectos aqui, né? Um da percepção mesmo de jogos deixar de ser só entretenimento, mas sim trabalho e indústria, né? Como qualquer outra, né? E os números que tu mesmo já citou mostram a grandeza, né? A indústria de games ela é maior do que a de cinema e de música somados, o que é algo, quando a gente fala, a pessoa ouve pela primeira vez, choca bastante, né? Mas esse é o tamanho da indústria de games e ela vai continuar crescendo, né? Porque na prática a gente tá, e eu falei um pouquinho ali do celular, a gente está ampliando os aparelhos que podem possibilitar o jogo, né? Se antes isso estava restrito a comprar os consoles, né? Seja um PlayStation, um Xbox, um Nintendo e colocar na TV, a partir ali do nascimento do iPhone em 2008, isso passa a estar no bolso, né? Mesmo antes a gente tinha
alguns celulares com aquele jogo da cobrinha, etc. Mas basicamente a gente está democratizando o acesso ao videogame, né? E isso não acabou por aqui ainda, tem muito mercado para crescer. Então, a gente está vendo gerações que já nasceram com isso. Eu ganhei meu primeiro videogame com 10 anos. Então, agora, todas as gerações que nascem, elas já nascem com um videogame dentro de casa, seja pelos pais, enfim, etc. Então, acho que é natural também despertar desse interesse por essa indústria, o que é bastante bom, acho que em todos os níveis, né? Porque a indústria de games ela é muito multidisciplinar, né? Claro que a gente pode ter jogos feitos por uma pessoa só, mas a gente tem jogos feitos por 50, 100, 200 pessoas e com disciplinas diferentes, desde a programação até o game design em si, ou a própria parte visual dos jogos. Então, oportunidade tem para muitos profissionais. E eu acho que isso a gente vê se refletido também até nos cursos de graduação do Brasil. Não sei se tu já percebeu a quantidade de novas faculdades oferecendo cursos de graduação para desenvolvimento de jogos. E isso vai ajudar muito o nosso ecossistema, porque é um mercado, como eu falei, que está em muito crescimento e a gente precisa, de fato, de pessoas preparadas para atuar nele. Legal. Bom, hoje vocês fazem parte de um ecossistema que ainda é tímido, se a gente for comparar os países mais desenvolvidos dentro dessa indústria de games, né? Mas um ecossistema que está cada vez mais se desenvolvendo, que está criando protagonistas dessas áreas, dentro desse segmento. O Aquiles é um desses protagonistas, né? Atuando como estúdio, já lançando títulos muito importantes aí para a indústria. Mas eu queria também te ouvir como é que você enxerga o cenário de desenvolvimento local aqui de games, né? Para os próximos 20 anos. Você entende que a gente vai, de fato, ser protagonista, talvez, aqui dentro da América Latina, dessa indústria que é, como a gente está bem colocando aqui, absolutamente exponencial, né? Ela está crescendo a cada dia? Com certeza, né? Aqueles números anteriores, a gente já mostra um pouquinho isso, e eu acho que a gente tem potencial para muito mais, de fato. Hoje as barreiras de tecnologia, seja de hardware, de software, para entrar no mercado de games, elas são bastante baixas. Então, isso facilita bastante com que qualquer pessoa interessada, mesmo com pouco recurso, possa começar pelo menos a experimentar o desenvolvimento de jogos. Mesmo o marketplace, né, que é onde colocar os jogos para vender, seja para PC, mas para celulares, App Store e Google Play, elas são bastante acessíveis. Quando a gente fala de consoles, um pouco menos, mas ainda assim muito mais fáceis do que já foram. Então, a tendência é sim o mercado brasileiro continuar se desenvolvendo cada vez mais. Se a gente tem hoje mais faculdades oferecendo cursos, a gente tem mais profissionais chegando no mercado. O nosso desafio como indústria é o desafio de qualquer mercado, indústria brasileira que também trata com profissionais de alta qualidade, né? A gente vê os riscos aí quando a gente perde cientistas para fora do país, quando a gente perde profissionais de alto gabarito para outras indústrias também. E no game não é diferente. Acho que o desafio é esse, é sempre continuar conseguindo crescer o suficiente para manter os melhores profissionais aqui, mas tem vários desafios envolvidos nisso, e eu acho que está aí tanto a formação de novos profissionais como a retenção deles como um dos principais desafios. Eu queria falar justamente sobre isso. Se a gente for pensar, nos últimos anos, a gente observou, quem olha mais atentamente esse mercado, observou a migração de muita gente boa e bacana para grandes estúdios no exterior, né? Na Europa, para os Estados Unidos, até para o Japão. Então tem uma galera brasileira de destaque indo para esses países para atuar em grandes estúdios, produzindo conteúdo AAA e tudo mais. Recentemente, a Abra Games, em parceria com o Sebrae, criou um curso voltado para capacitar empreendimentos na indústria de jogos, né? A ideia era, pelo que a gente percebeu ali, era atrair investimentos do mercado internacional para tornar as empresas brasileiras cada vez mais competitivas. Dito tudo isso, com essa maior expressividade, você acha que a gente consegue, como você bem colocou, reter esses talentos para que a gente possa, ou quem sabe, criar um movimento contrário, né? De importar esses nossos, não só os nossos expatriados, mas também de trazer uma galera de fora para atuar aqui no Brasil? Dá para virar esse jogo? Bom, essas são as tentativas, né? Até falando um pouquinho desses programas aí, o intuito dessa parceria da Abra Games com o Sebrae é alimentar um pouquinho até a base dessa cadeia de profissionais ao ponto da capilaridade que o Sebrae nos oferece, né? E o interesse que eles têm de promover novos empreendedores em várias áreas, né? Então, através do Sebrae, a gente quer trazer conteúdo de games gerado pelos próprios profissionais, enfim, por pessoas que estão ligadas à indústria de games, para que esses conteúdos cheguem lá na ponta das pessoas interessadas em se profissionalizar nesse sentido
e isso acabe convertendo elas em efetivamente profissionais ou empreendedores do mercado, tá? Em relação a uma cadeia um pouco mais acima, a quem já tem estúdio, a quem já está preparando seus projetos, a Abra Games tem um convênio com a Apex, né, que é a Agência de Promoção e Exportação Brasileira, onde a gente consegue acesso a diversos eventos internacionais, e esse programa, esse convênio chamado Brasil Games também apoia um evento muito importante aqui no Brasil, chamado Big Festival, que esse ano vai acontecer em maio, totalmente digital, que é um evento que conecta os empreendedores brasileiros, né, os estúdios brasileiros a investidores internacionais, ao que a gente chama de publishers no mercado de games, que seriam como se fossem as gravadoras, né, ou empresas que têm capacidade de investir em projetos e também divulgar e ajudar na venda desses jogos. Então, esse é uma outra fatia, uma outra parte que a Abra Games procura ajudar a desenvolver. Então, assim, em relação às pessoas que estão lá fora a voltarem, a gente já houve esse movimento, mas é claro que, assim, ainda é um movimento mais de profissionais que estão indo para trabalhar. A gente tem representantes brasileiros em grandes empresas mundiais, seja na King, que faz o Candy Crush, seja no Supercell, que faz o Clash Royale, só para usar alguns nomes de jogos bastante famosos aí de celular, mas em várias empresas internacionais a gente vê profissionais brasileiros envolvidos. Em que momento da timeline a gente está da questão da qualificação, né? Você mencionou, de fato, essa coisa aqui, as universidades, enfim, a academia está cada vez mais olhando também para esse mercado, para desenvolvimento profissional, né? Para criar novos cursos, para formar novos profissionais. Mas hoje a gente já consegue, do ponto de vista educacional, qualificar os nossos profissionais como se qualifica lá fora. A gente tem, digamos, know-how e expertise para poder, de alguma forma, já treinar a gente a ponto desses profissionais poderem desenvolver profissionalmente, tecnicamente, tão bem quanto os profissionais que a gente tem no exterior trabalhando? Eu acho que tem sim, Samuel. Na verdade, enfim, o brasileiro é, de fato, muito capaz, né? O único desafio inicial que a gente tem nesse aspecto especificamente de tecnologia é que, em geral, os conteúdos todos estão em língua inglesa, né? Ou eles começam em língua inglesa. Então, considerando que todo mundo que quer se envolver com tecnologia não tem muito como fugir dessa necessidade de, pelo menos, o inglês técnico ele dominar, nada mais vira barreira, né? Então, a gente tem totais condições e acho que a gente já desenvolve, os jogos estão aí para provar isso, trabalham em nível global, tem a ver, sim, com, inclusive, esses profissionais que estão lá fora. Então, eu acho, sim, que a gente tem condições de desenvolver profissionais com o mesmo conhecimento e capacidade dos que estão lá fora. Bom, o Financial Times listou vocês, né, a Kiris, como uma das 500 empresas de maior crescimento das Américas em 2020. Né? Em 2021, o estúdio, que já foi premiado diversas vezes, tanto nos consoles quanto nos jogos mobile, também vai estrear na Apple Arcade, que é esse modelo novo de negócio, quase um Netflix de games, assim, né? Queria te perguntar, Sandro, como é que surgiu o estúdio, né? Como é que vocês começaram essa jornada aí? Bom, a Kiris completou 14 anos, agora em fevereiro, quase 15 anos de história, e nesse período ela já passou por algumas fases, né? Mas o estúdio ele começa a partir do espírito empreendedor do que a gente chama nosso sócio número 1, o Hamilton Diesel, que já desenvolvia na época não games, mas desenvolvia maquetes eletrônicas, maquetes interativas. Então, se for pensar em apartamentos, mesmo outros veículos como carros e até aviões em 3D e de forma interativa, onde tu podia visitar o imóvel, por exemplo, sem precisar necessariamente estar lá, né? Isso era uma época, 2007, onde ainda não existiam os óculos de realidade virtual, mas basicamente é o mesmo conteúdo que hoje a gente tem óculos, só que na época direto no computador sem o óculos, né? E aí ele foi convidando e atraindo outros dos nossos sócios hoje, nós somos 6 executivos, né? Eu incluso, mais na parte de negócio. E a gente, a partir dali, da adição dessas novas expertises dos novos sócios, depois veio o Maurício, o Israel, se houve a oportunidade de desenvolver jogos para o mercado brasileiro, para o mercado de marketing, onde marcas e serviços queriam criar peças mais interativas para atrair o seu público-alvo, né? Então, ali, os primeiros anos da empresa, a gente fez muitos jogos sob demanda, jogos que estavam em campanhas publicitárias de marcas como Axe, Pepsi, etc., e que nos ajudou muito a financiar a empresa
e é principalmente aprender, né, a ganhar experiência de tecnologia. E todo esse trabalho que a gente fez nesses vários projetos chamou a atenção da empresa que criava a tecnologia que a gente usa até hoje desenvolvendo jogos, se chama Unity, que é como se fosse o Microsoft Word para quem faz texto, como se fosse o Photoshop para quem trata de imagem, é um dos softwares que a gente usa para desenvolver jogos, né? E essa empresa dinamarquesa viu o que a gente estava fazendo com a tecnologia deles e nos chamou para criar uma demo técnica, né? E essa demo técnica que a gente desenvolveu com eles acabou nos dando bastante visibilidade do ponto de vista global, né? Mostrando a expertise que eles tinham, o domínio que a gente tinha dessa tecnologia. E a partir daí a gente passa a criar parcerias internacionais com empresas de fora e que, claro, etapa a etapa nos trouxe até aqui hoje, né? Mas de forma bastante resumida, assim, essa é um pouco da história daqueles. E como é que é, Sandro, na visão de vocês, como é que é esse dia a dia de competição com esse mercado tão global e forte, né, como é o mercado dos games, né? Eu entendo que vocês hoje, em alguns momentos, evidentemente, acabam competindo, né, com players que são enormes, né, gigantes, com alto poder de capital e tudo mais. Como é que é atuar nesse segmento aí tão competitivo, globalmente falando? Acho que também é uma pergunta para a gente olhar em dois aspectos, né? Um que é a oportunidade de estar no mercado essencialmente global, no sentido de que eu crio um produto aqui que ele tem aderência muito provavelmente quase que no mundo todo e eu tenho a facilidade de distribuir, né, de oferecer esse produto, de novo, através da App Store ou do Google Play e outras plataformas para o mundo todo, né? E quando eu digo que ele pode ser aderente e chamar a atenção do mundo todo, às vezes mais algumas questões culturais, que talvez ele não tenha tanta aderência a uma cultura muito diferente, mas em geral a gente consegue oferecer para o mundo todo. Porém, como tu falou, um desafio é também ter como competição milhares e milhares de empresas desenvolvendo jogos no mundo, a partir de mercados que têm um histórico de desenvolvimento de jogos também maior do que o nosso, né? Se a gente for pensar que o videogame tem mais de 50 anos, o quanto que o mercado americano, japonês, depois chinês e outros mercados europeus já se desenvolveram e que a gente ainda está tentando alcançá-los em termos de experiência, né? Outro aspecto é que os principais dominantes de distribuição, seja a Apple, o Google, a Sony, Nintendo, etc., apesar de alguns deles terem escritório aqui no Brasil, todas as decisões mais importantes elas são tomadas em outros mercados, né? Então, a gente está um pouco distante disso também, é um desafio. Porque, assim, além de fazer um jogo muito bom, e isso a gente tem mostrado que consegue fazer, a gente tem o segundo desafio, que é a visibilidade desse jogo, né? Considerando, de novo, que são centenas, se não milhares de jogos lançados por semana no mundo, como é que as pessoas vão enxergar o teu jogo, né? Então, essa economia da atenção, como a gente chama, é um desafio que não está só em games, né? Está em todo o mercado de entretenimento, etc. É um desafio enorme. E eu acho que a grande diferença, de fato, a capacidade, criatividade, tecnologia, a gente consegue desenvolver é nessa questão também de visibilidade, de estar perto dos centros decisores aí para que o nosso jogo possa ser tão visto quanto os demais. Legal. Nesse tempo todo aí do estúdio, como é que vocês perceberam e qual é o aprendizado que vocês têm a respeito da aceitação dos jogos brasileiros no exterior? Existe já hoje, criou-se uma identidade, as pessoas procuram, vocês têm uma visão, por exemplo, de em tais praças ou em tais países a gente tem um pouco mais de interesse do público por jogos brasileiros? Como é que é a percepção comercial de vocês para praças internacionais? Eu acho que esse é um mercado que ele vê menos de onde é a origem, né? O consumidor, ele poucas vezes ele sabe de onde é um jogo, né? Então, isso, vamos dizer assim, tem menos relevância para a gente. Eu acho que o que a gente tem de uma certa vantagem, talvez, é que o desenvolvedor brasileiro, a gente sempre consumiu conteúdos de Nintendo mais estilo japonês, muitos jogos desenvolvidos também nos Estados Unidos, de culturas diferentes, né? Então, a gente, como desenvolvedor, a gente tem esse mix na cabeça. E quando a gente desenvolve alguma coisa, é muito natural que essas referências venham para fora, né, na nossa criação. Isso faz com que o nosso jogo tenha uma abrangência de interesse bastante amplo, né? De novo, são raras as exceções das culturas que a gente conhece pouco,
e, portanto, não desenvolve produtos tão talhados para essas culturas. Mas, em geral, o que a gente desenvolve tem bastante apelo internacional. E eu acho que o consumidor, assim como o brasileiro às vezes não sabe que um Cyberpunk é feito na Polônia, que, enfim, um jogo ou outro é feito em diferentes países europeus, o consumidor lá fora também não vê muito essa bandeira do desenvolvedor. Não que às vezes isso não é mostrado também, mas eu acho que isso pro jogador importa menos. Assim. Faz sentido. Bom, os jogos Horizon Chase e Horizon Chase Turbo foram alguns dos sucessos mais premiados daí do estúdio, né? Que conta com fases representando cidades brasileiras e foram responsáveis por tornar a Aquiles como um dos grandes, maiores estúdios aqui do país. Vocês têm planos para lançamento, para novos lançamentos nessa linha ou continuações de jogo? Tem algum spoiler que você já possa deixar aqui para o nosso ouvinte? O Horizon Chase é um jogo que mudou significativamente o patamar da história da Aquiles, porque ele foi... A primeira versão celular foi lançada em 2015 e ela contou com um destaque muito importante na época da App Store, né, da loja da Apple, que era uma época onde os jogos lançados e escolhidos pela Apple ficavam uma semana em destaque na loja, né? Então, apenas 52 jogos no mundo todo tinham esse destaque na loja da Apple durante o ano, né? 52 semanas. E nós fomos um deles, né? Então, esse jogo daqueles que era praticamente o nosso lançamento mesmo com propriedades intelectuais próprias, nos deu uma visibilidade muito importante. E o Horizon Chase, nesse sentido, a gente viu esse sucesso e continuou investindo bastante. Como tu bem mencionou, o Horizon Chase Turbo é a versão para PC e consoles. Como spoiler, eu posso dizer que em breve a gente vai anunciar um próximo DLC, né, uma extensão de conteúdo para ele, e tenho certeza que vai ser o mais legal e o maior deles de todos. Tenho certeza que o público brasileiro vai gostar muito também. É algo que nos próximos meses aí a gente deve estar lançando. Portanto, quem gosta de Horizon Chase vai ter novidades em breve. E para quem quer conhecer o novo jogo que a Aquiles vai lançar, chama Wonderbox, e como tu bem mencionou também, é o jogo que vai ser lançado no Apple Arcade, no serviço de assinatura da Apple. Quem quiser conhecer mais, ou pode ir no site da Aquiles, aquiles.com.br, ou procurar nas redes sociais playwonderbox.com, ou só @playwonderbox. E a gente está lançando bastante vídeos para mostrar um pouquinho desse jogo. É um jogo completamente diferente do Horizon Chase. A gente se propôs aqui a fazer um jogo de desenvolvimento de aventuras, como se fosse um Mario Maker que tu desenvolve fases de jogos de plataforma. Aqui a gente quer fazer um jogo de desenvolvimento de aventuras, onde os usuários vão ter a mesma ferramenta que a gente tem para desenvolver suas próprias aventuras em 3D, criar puzzles, criar jogos com inimigos, com bastante ação. Então, quem tiver interesse por esse tipo de jogo, a gente vê, são jogos de criação como Minecraft, como Roblox, como o próprio Mario Maker que eu já citei. Tá? Quem tiver interesse nesse tipo de jogo, pode dar uma olhadinha aí de novo no nosso site ou em Play Wonderbox, que vai encontrar bastante vídeos a respeito. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Foi muito bacana mesmo falar sobre esse mercado, que é um mercado tão importante como o mercado de games. É sempre uma grande alegria pra gente aqui no Transformação Digital CBN. Como eu sempre digo, cuide dos seus, fiquem bem e até a próxima, pessoal. Tchau.